Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir aos irmãos para abrir as suas palavras, suas Bíblias, em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Há um texto bem conhecido da palavra. Jesus expulsa um demônio de uma menina. Mateus 15, 21, a partir do versículo 21. Aleluia. Amém? Então vamos ler. Partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despeça, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Podeis assentar. Esse é um texto muito conhecido. Todos nós já ouvimos falar na história dessa mulher chamada Cananeia. Em outro livro da Bíblia também ela é chamada de Ciro-fenícia, que foi o evangelista Marcos, né? No livro de Marcos ela é chamada de mulher Ciro-fenícia. Mas sendo ela Ciro-fenícia ou sendo ela mulher cananeia, isso só quer dizer uma coisa: ela era uma mulher estrangeira. Ela não era judia, ela não fazia parte do povo judeu. Então, o contexto dessa história é que Jesus, ele saiu de onde ele estava, ele saiu dali da Galileia e ele foi caminhar para lugares mais longes. Ele foi para esse lugar chamado Tiro e Sidom, como diz aqui no versículo 21. E partindo Jesus dali, esse dali é da Galileia, foi para as partes de Tiro e Sidom. Então, assim, esse lugar, como nós sabemos, era um outro país, certo? Ele não fazia parte ali do povo judeu. Então, mas a fama de Jesus já tinha chegado lá. A fama de Jesus já tinha chegado no estrangeiro. Apesar de não ter internet, não ter nenhum tipo de meio de comunicação, a fama de Jesus já havia chegado fora dos limites de Israel. E lá em Tiro e em Sidom, que eram duas cidades diferentes, mas que era estrangeiro, já tinha chegado a fama de Jesus. E aquela mulher, ouvindo falar que Jesus estava ali e sabendo da fama do Senhor Jesus, e ela estava vivendo um grande problema familiar. Quando a gente vê aqui, a gente lê essa palavra, né? E diz aqui no texto, que no versículo 22 diz: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Uma coisa que eu acho interessante que eu vejo aqui é que ela, mesmo sendo estrangeira e mesmo também estando em território estrangeiro, ela já logo reconheceu que Jesus era filho de Davi. Ela, lógico, com certeza, já deveria, como eu falei agora anteriormente, a fama de Jesus já era grande ali, em toda aquela região. Então ela sabia que Jesus era um homem
diferente dos demais. Ela sabia que Jesus operava grandes milagres, grandes maravilhas. E eu acredito, por ela dizer essa palavra, Jesus, filho de Davi, ela já deveria ter ouvido falar a respeito de que o Messias viria da família de Davi, da linhagem de Davi. Porque quando o cego também falou isso, nós entendemos que ele tinha esse conhecimento de que o Messias viria da família do rei Davi. Isso foi uma promessa que foi feita pelo Senhor a Davi, de que não faltaria descendente do seu reino, no seu trono, e que do Messias viria, da família de Davi viria o Messias. É tanto que realmente veio. Vocês sabem que José, ele era da família de Davi. Então, José e todo, toda aquela descendência ali. Então, é muito tremendo isso. Ela tinha esse conhecimento e deu essa honra para o Senhor Jesus. Já ao clamar por ele, já dando crédito e o reconhecendo como Messias, como Deus, como filho de Davi, como Jesus era realmente filho de Davi, descendente de Davi. Então, aqui já se mostra, aqui eu aqui já vejo essa mulher como, por mais que ela seja estrangeira, eu já vejo ela como uma mulher um pouco conhecedora da palavra de Deus, conhecedora da lei dos judeus, alguma coisa ela conhecia do que era falado ali na literatura dos judeus. A esse ponto dela clamar e gritar pelo meio da rua e chamar Jesus de filho de Davi. Ela poderia chamar Jesus apenas pelo nome. Jesus! Não é isso? A minha filha está terrivelmente endemoniada, mas não. Ela, ao falar, amados, eu quero deixar bem claro aqui que quando ela chama o Senhor Jesus de filho de Davi, ela reconhece que ele era o escolhido, entendeu? O enviado de Deus, que estava para cumprir uma promessa, certo? Então, glória a Deus, ali Jesus não é bobo, conhece o coração dos homens, ele já viu ali algo diferente naquela mulher, e glória a Deus por isso. E aí, quando ela continua e ela fala que a sua filha está miseravelmente endemoniada, nós temos que entrar nessa história. Amados, nós entendemos aqui no título diz que é uma menina, certo? É uma menina. A gente coloca aí, a gente imagina 10, 12 anos, não sabemos quantos anos essa menina tinha. Porém, ela estava miseravelmente endemoniada. Você já viu alguém endemoniado? Você já viu alguém possesso? Você sabe que isso é uma coisa terrível. E você imagina, essa mãe está falando que o estado da sua filha era miserável. Essa sua filha estava constantemente vivendo atormentada pelos demônios. Eu imagino que essa mãe estava completamente exausta em todos os aspectos, físico, emocional, de tudo, sabe? De todos os aspectos, ela já não tinha mais força para caminhar, porque ter alguém endemoniado dentro da sua casa é algo terrível. Algo terrível. Você ter alguém endemoniado, e essa palavra miseravelmente endemoniado significa que o estado daquela criança deveria ser deplorável. Deplorável. Aquela mãe estava cansada de lutar com aquela questão, com aquela situação, com aquela criança. Você imagina, de repente caía pelo chão. Eu não sei o que fazia, qual era, porque tem vários casos na Bíblia, né? Como nós sabemos, tem um outro caso que o rapaz era endemoniado, ele se jogava no fogo, se jogava na água e acorrentavam o rapaz, e era algo terrível para aquela família. E naquela época não existia nada que se pudesse fazer contra os demônios. Hoje em dia, se você conhece alguém que está
possesso por demônio. Quem não é crente, vai na casa de um crente, corre lá e chama. E a pessoa vai lá e ora em nome de Jesus, expulsa aquele demônio. Mas naquela época, as pessoas não tinham o que fazer diante de uma pessoa endemoniada. E os demônios tomavam conta daquela pessoa de uma forma a tal ponto de deixar essa pessoa, dessa forma como essa mãe diz, miseravelmente endemoniada. Ela estava possessa de uma legião de demônios. E você imagina, acabou com aquela família. Acaba com a família. Aquela família deveria ter, não deveria com certeza ter paz. Paz ali, com certeza não existia. Sossego, tranquilidade, dormir bem, comer bem, ter uma boa refeição, um lazer. Isso tudo não deveria existir. Uma mãe passar por uma situação dessas, a ponto de ela, assim que ouviu falar que existia um homem, eu acredito até que quando começou a se falar do Senhor Jesus e chegou essa notícia de que havia um homem lá na Judéia, na Galileia, curando, libertando, fazendo grandes milagres, ela pensou, se um dia esse homem vir aqui, eu vou correr e vou levar, e vou falar da minha filha para ele, porque eu estou muito angustiada, eu estou muito agoniada, porque eu não estou mais suportando viver essa situação na minha vida, na minha família. Então, essa mulher, amado, como eu falei, ela estava extremamente angustiada, no limite, sabe, de tudo, porque mexeu com o filho, né? É complicado, nós somos mães, nós sabemos, né? Então, ela não tinha a quem recorrer. E aí ela, apesar de olhar o Senhor Jesus e ver nele uma grande esperança, uma grande expectativa de ver solucionado o seu problema, ela infelizmente no meio do caminho encontrou uma série de obstáculos. Porém, essa mulher não se deixou abater mediante os obstáculos que ela encontrou pelo meio do caminho. E é isso que eu quero dizer para você e para mim nessa noite também. Nós, na nossa caminhada, encontramos diversos obstáculos, diversas pessoas que no meio da nossa caminhada vai dizer para você calar a sua boca, para você parar de buscar, para parar de você ir para a igreja, porque isso não vai surtir efeito em sua vida. E foi isso que os discípulos falaram para aquela mulher, para ela calar a boca, para ela parar de clamar ao Senhor Jesus. Certo? Então vamos ver aqui no versículo 23. Que ela falou, o que falou para o Senhor Jesus, clamou, Senhor, filho de Davi, perdão, no 22. Vamos ler do 22 novamente. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então, assim, aqui nós vemos dois pontos interessantes. Ela, desesperada, foi lá, chegou aos pés do Senhor Jesus, clamou a ele, pediu a ele socorro, pediu a ele ajuda. Mas o Senhor Jesus, no versículo 23, diz aqui, ele não lhe respondeu palavra. Foi um silêncio total. Então aquilo ali para muitos já seria o suficiente para virar as costas e ir embora. Ele me ignorou. Ele não deu a mínima para mim. Ele não me ouviu. Ele não me respondeu. Como pode ele não ter feito isso? E além de Jesus não ter dado nenhuma palavra em resposta, nem positiva nem negativa, simplesmente você imagina, né? A mulher ali desesperada, clamando ao Senhor Jesus, do jeito que estava, calado estava, permaneceu calado. É até difícil a gente imaginar esse Jesus, porque o Jesus é tão maravilhoso, né? Sempre tão solícito, sempre tão aberto a poder
fazer os milagres e sempre atendia as pessoas, mas nessa ocasião ele não foi assim rapidamente operando o milagre, sabe? Aquela mulher, ela teve que buscar o seu milagre, ela teve que ser perseverante. E além de não receber nenhuma palavra, nenhuma resposta do Senhor Jesus, ainda recebeu, né, uma negativa dos discípulos, que falaram, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, manda ela embora, porque vem gritando atrás de nós. Quer dizer, estava incomodando os discípulos. E os discípulos também, outro pessoalzinho insensível, hein? Pessoal insensível, porque a mulher estava ali desesperada, clamando pela sua filha. Eles, de certa forma, já até estavam habituados de ver pessoas indo até Jesus a clamar por ele. O apóstolo João diz que Jesus operou tantos milagres que não existiria livro no mundo que pudesse conter a quantidade de milagres que o Senhor Jesus operou. Nós não podemos pensar que o que está escrito na palavra foi só isso que Jesus operou. Jesus operou muitos milagres. Ele operava milagres por todos os lugares que ele passava. Então nós vemos que aqui Jesus, ele não foi assim, sabe, atendendo aquele pedido de imediato. Ela poderia realmente ter virado as costas e ido embora. Quando os discípulos foram grossos com ela, falaram: sai, Jesus, despede essa mulher, manda essa mulher embora, porque ela está nos incomodando, ela está aqui, ó, sem educação, gritando aí no meio da rua igual uma louca. Manda essa mulher embora. Mas como eu falei, os discípulos completamente insensíveis, sem empatia nenhuma, não se colocaram no lugar daquela mulher. Ela tinha um problema, ela tinha algo terrível que estava acontecendo com ela e na família dela, e ela precisava de ajuda. Ela estava precisando de ajuda. E isso eu também trago um pouco para nós. Assim como os discípulos não foram sensíveis para entender a dor daquela mulher, a necessidade daquela mulher, sabe? O problema que ela estava vivendo em sua casa. Muitos de nós, que somos também discípulos do Senhor Jesus, não é verdade? Também muitas das vezes cometemos o mesmo erro que esses discípulos cometem. A falta de sensibilidade para entender o nosso irmão que está do nosso lado. A falta de olhar para o nosso irmão com um olhar de amor, a empatia, como diz, é se colocar no lugar do outro, sabe? Isso está faltando para nós. Nós, como igreja do Senhor, muitas das vezes somos muito egoístas, olhamos somente para nós mesmos. E não mais abraçamos, não mais buscamos saber quem é que está precisando de ouvir uma palavra, de ajuda, como essa mulher estava precisando. Esses discípulos se diziam discípulos de Jesus, mas estavam mandando uma mulher que estava precisando, clamando ajuda de Jesus embora. Sai daqui. Sai daqui. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Mas, infelizmente, isso acontece dentro da igreja do Senhor. A insensibilidade bate. E mesmo sem essa palavra dura, sai daqui, despede ela, mas muitas das vezes com as nossas atitudes acabamos fazendo isso com alguns irmãos. Infelizmente. É triste? É triste. E mais triste ainda é para quem recebe essa paulada. E eu conheço muita gente que se queixa, né? Muita gente aí fora diz que não está mais nas igrejas porque receberam esse tipo de paulada. Mas que nós venhamos aprender com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é tão tremendo, Ele é tão sábio que Ele não é influenciável. Ele aqui, Ele recebeu essa opinião aqui, né? Dos discípulos. Ah, manda ela embora. Mas Jesus tem sua opinião própria. Eu mando embora se eu quiser, na hora que eu quiser. Eu não vou fazer a vontade de vocês porque eu conheço essa minha filha. Então assim, também tem algo tremendo aqui.
Se as pessoas nos dão paulada, não é isso? Jesus, ele não dá. Não é verdade? Se as pessoas nos mandam embora, nos mandam calar a boca, manda a gente parar de caminhar, parar de vir para a igreja, se é os discípulos que somos nós, o povo da igreja, faz isso com você, o Senhor Jesus desse texto, e o Senhor Jesus que eu sirvo, que está aqui nesse lugar, do mesmo jeito que ele não despediu aquela mulher, ele também não te despede. Ele diz na sua palavra que ele não lança fora ninguém que vem até ele. Ele continua de braços abertos. Ele não despede dos seus filhos. Ele não abre mão dos seus filhos. Por mais que todos em volta venham falar abobrinhas e besteiras e até venham te magoar. Mas o Senhor Jesus, ele não te magoa. O Senhor Jesus, ele não te abandona. O Senhor Jesus, ele é completamente diferente do ser humano. O ser humano pode te magoar, te maltratar, te abandonar, mas tem tanta palavra e tanta promessa que o Senhor Jesus, ele disse, se até a tua mãe, perdão, Deus, né, diz na sua palavra, se até a tua mãe, o teu pai, a tua família te abandonar, eu jamais te abandonarei. Glória a Deus por isso. Isso é uma verdade, é uma certeza. É por isso que nós não devemos deixar de vir à igreja por causa das pessoas. Porque o nosso foco tem que ser somente o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Amém, amados? Glória a Deus. O Senhor Jesus recebeu aqui nesse versículo vamos colocar assim, foi uma tentativa para que eles tentaram mudar a opinião do Senhor Jesus, até para que o Senhor Jesus não operasse aquele milagre. Mas como Jesus é Jesus mesmo, Jesus é Deus e Ele é quem decide. Discípulo não decide nada, quem decide é Deus. Aleluia. Então no versículo 24, diz assim, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí nós vemos aqui como foi difícil para essa mulher alcançar a sua vitória. O texto é pequeno, mas essa trajetória dessa mulher foi difícil. Primeiramente ela foi lá, chegou até ele, clamou, ele em silêncio permaneceu. Recebeu uma investida dos discípulos, mandando ela embora. Só é que ela não foi embora, né? Ela ficou. E aí quando Jesus vem e dá uma resposta, a resposta do Senhor Jesus não é muito legal. Sabe? Não é a resposta que ela queria ouvir. Uma resposta dura. Uma resposta até negativa, se você for olhar. Ele pegou meio pesado com ela aqui. Então ele disse que é como se ele dissesse assim, olha, infelizmente eu não vou poder operar o seu milagre, porque eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel, e você não é israelita. Então, olha só, eu quero te explicar que eu não vou poder operar esse milagre. É mais ou menos assim que Jesus falou para ela. Olha, eu fui enviado, não é isso? Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados, isso foi uma resposta negativa. Eu vejo assim. Ele quis dizer que ele não poderia operar aquele milagre, porque ela não era judia, ela não era de Israel. Então, infelizmente, ele não ia poder atender ela. Amados, e aí nós percebemos como aquela mulher, ela já tinha um entendimento de quem era Jesus. Como eu falei no começo, quando ela clamou, Senhor, filho de Davi, ela estava com o entendimento de quem ela estava falando, com quem ela estava falando. E aqui no versículo 25, nós vemos essa atitude dela, apesar de ter ouvido uma palavra pesada dessa, ela teve uma atitude completamente contrária, que não sei se eu e você teríamos. E ela
aqui no versículo 25 diz: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Eu costumo ler também na Bíblia, na versão NVI. E na NVI está escrito que ela se prostrou de joelhos e adorou. Então, ela estava ali tendo uma conversa com Jesus, uma conversa difícil. Ela estava ali num diálogo com o Senhor Jesus em busca de um milagre. Porque só ela sabia a situação terrível que ela estava vivendo em sua casa. Atormentada por demônios. Amados, nós sabemos que a situação dela era muito difícil. Muito difícil. Eu acredito que essa mulher não dormia mais, não comia mais direito. Imagina as olheiras dessa mulher abatida. Eu imagino a quantidade de vezes que essa mulher não chorava pelas madrugadas, com o travesseiro completamente molhado, de dó de sua filha, de dó mesmo, de pena por ver aquela criança daquela forma e todo o sofrimento que estava acontecendo ali naquela casa. Você imagina quanto que essa mãe não deve ter chorado. Não diz aqui por quanto tempo que essa criança ficou endemoniada. Não diz. Mas diz que ela estava de uma forma terrível, miserável. A esse ponto. Então, essa mulher devia estar muito abatida. Então, assim, eu creio que mesmo ela recebendo essa palavra tão forte, pesada, do Senhor Jesus, dizendo que infelizmente ele não poderia operar aquele milagre, porque ela não era de Israel, ela tinha dentro do coração dela que ele era Deus, que ele era o Messias, o prometido, o enviado. Como eu falei agora, foi por isso que ela chamou, no começo que ela clamou, ela já foi logo dizendo que ele era filho de Davi. E ela fez algo tremendo, algo que nem os israelitas faziam. Nem os israelitas, os judeus, tinham essa compreensão de se colocar de joelhos diante de Jesus e adorá-lo. Essa mulher cirofenícia, cananeia, fez algo que os judeus não tiveram entendimento de fazer. Se prostrar diante de Jesus e render a ele adoração. Gente, isso é algo tremendo. Algo forte. E ela era estrangeira. Ela não deveria nem conhecer tão profundamente a Torá, nem nada. Ela só tinha ouvido falar desse Jesus que curava. E que ele, com certeza, deveria ser o Messias que os judeus falavam. E ela creu com todo o seu coração. E eu acredito que aquele gesto dela de se prostrar diante do Senhor Jesus, se ajoelhar e adorá-lo, foi de verdade. Foi de coração. Ele recebeu aquela adoração de bom grado. Ele recebeu. E ele respondeu, olha, amados, veja bem. De repente no coração dela, ela poderia ter pensado assim: agora eu quebrei ele. Agora eu vou conseguir meu milagre. Mas Jesus vem com mais uma chibatada em cima dela. Como eu falei, não foi tão fácil assim. Essa mulher recebeu o seu milagre. Só é que ela foi perseverante. Ela foi ali uma mulher que sabia o que ela queria e sabia com quem estava falando. E isso que é o mais tremendo. Ela não desistiu exatamente por isso. Ela sabia com quem ela falava, que era o Filho de Deus que estava ali diante dela. E ela não ia desistir assim tão facilmente. Ela reconheceu que era ali a grande oportunidade da vida dela. Ela estava diante, não de um homem comum, mas do Filho de Deus, o enviado do Senhor, aquele que já tinha sido prometido há muitos anos. Ela estava tendo ali um diálogo com aquele homem, um homem que poderia mudar a história dela. Então não foi qualquer coisa que desviou ela do foco dela. Amados, hoje
nós vivemos com esse mesmo Jesus. Só que de uma forma diferente, porque nós não conseguimos vê-lo com os nossos olhos carnais. Mas é o mesmo Jesus, ele não mudou. Ele opera os mesmos milagres ainda. Ele é o mesmo Deus, continua sendo ontem, hoje e será eternamente. E infelizmente, diante de algumas situações de nossas vidas, às vezes nós desanimamos, mas não podemos desanimar. Devemos tomar essa mulher como exemplo, porque vemos que ela foi perseverante em sua petição ao Senhor. Por que estou falando isso? Porque em volta de nós, como nós vemos aqui, existem pessoas que se dizem discípulos de Jesus, que muitas das vezes vão tentar nos desanimar. Mas o nosso foco tem que estar no Senhor. O nosso foco tem que estar nele, tão somente nele. Ela olhou para ele e falou: é com ele, o meu assunto é com ele. Você viu que ela não deu nem bola para os discípulos que mandaram ela embora. Ela não estava nem aí para os discípulos, porque ela queria, o assunto era com Jesus, porque é dele que vai vir o meu milagre e o seu milagre, não é isso? Então nós não devemos realmente dar assunto para quem quer que seja, e principalmente para aquelas pessoas que nos puxam para baixo. O meu assunto é com Jesus. Amém? O meu diálogo é com Jesus, o meu foco é com Jesus, é dele que vai proceder o meu milagre. E esse que é o erro de muitas pessoas no meio da caminhada, que acabam olhando para os lados e tirando o foco de Jesus. Hoje em dia a igreja do Senhor está muito complicado de se viver, porque as pessoas não olham mais, parece que Jesus não é mais suficiente. E as pessoas se deixam levar muito pelas palavras dos outros. Porque fulano falou, fulano me entristeceu, fulano me magoou, pastor. Amados, Jesus, como eu falei, Jesus não te abandona, Jesus não te deixa, Jesus não te larga. Mas se você largar ele, aí você vai dar margem para o diabo trabalhar na sua vida. Conforme o pastor falou essa semana, a respeito de Deuteronômio 28, a respeito das bênçãos, da obediência e das maldições da desobediência. Se nós estivermos com ele, ele estará conosco. Mas se nós o deixarmos, ele também nos deixará. E quando nós deixamos o Senhor, nós estamos suscetíveis aos ataques do inimigo. E aí, minha filha, contra o inimigo, sem Jesus, você jamais vai ter vitória. Porque o inimigo, ele é muito mais forte do que um ser humano. Muito mais forte. Nós só conseguimos vencer o inimigo por causa que o Senhor Jesus está conosco. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, voltando aqui para o texto, diz assim a palavra: ela foi, no versículo 25, adorou ao Senhor. E no 26, diz assim: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Esse é um texto, né? Essa é uma frase muito, vamos colocar, contraditória. Muitas pessoas não entendem por que Jesus deu essa palavra tão pesada para essa mulher. E realmente Jesus foi duro com ela, que em todo tempo a gente está vendo aqui. Primeiro, ele não deu confiança para ela. Não respondeu palavra, como diz a palavra de Deus. Depois falou que infelizmente não poderia operar o milagre dela porque ela não era judia, ela era estrangeira. E depois vem com mais essa pedrada, dizendo que ele não poderia, mais uma vez ele dizendo que não poderia operar o milagre que ela queria. Mais uma vez ele dizendo: não, minha filha, olha, não vou poder operar o milagre que você está falando aí, porque eu não posso. Mais uma vez ele dizendo a mesma coisa, que ele não poderia operar um milagre com uma pessoa estrangeira, porque, né, ele tinha sido enviado para os judeus. Foi isso que ele quis dizer. De novo, ele disse, na verdade, a mesma coisa com outras palavras.
ele disse que não é bom pegar o pão dos filhos. Esses filhos aqui é os judeus, e esse pão é a bênção, e ele diz, e deitá-lo aos cachorrinhos. E sabe o que eu acho interessante? Que ela não se ofendeu. As pessoas acham que Jesus aqui está xingando essa mulher, mas eu fui estudar e, na verdade, ele não está xingando essa mulher. Naquela época, os judeus, eles chamavam as pessoas que não eram judias de cães. Era costume entre eles. E essa palavra cão não era um xingamento. Era uma forma deles dizer que aquela pessoa não era judia. Então, eles chamavam, era rotineiro, eles chamarem as pessoas que não eram da religião, que não eram da linhagem, que não eram de Israel, ele já era normal, rotineiro, eles chamarem de cão. E Jesus ainda coloca no diminutivo, cachorrinho. Então, quer dizer, vamos colocar assim, né? Não vou poder te dar, minha filha, né? Faz um carinho assim, né? Faz uma gracinha ali com ela. Mas e aí você vê que ela não se ofende. Ela fala, sim, Senhor. No versículo 27. Ela fala, sim, Senhor, realmente, eu sou uma cachorrinha. Beleza, realmente, eu não sou judia. É isso que ela fala. Você vê que ela não se ofende. E é isso que muitas pessoas não entendem. As pessoas acham que Jesus aqui está ofendendo a mulher. Ele não está ofendendo ela. Ele está simplesmente falando uma verdade. Realmente, ela não era judia. Ela não era. Ela era cirofenícia ou cananeia. Realmente, ela era estrangeira. Isso é um fato e não tinha como mudar. E como eu falei, naquela época era comum se chamar os não-judeus de cães. Então ela fala, sim, Senhor, no 27, sim, Senhor. Mas aí vem o argumento, ela sempre ali, né? Jesus vem com a resposta, ela argumentando. Ela sempre ali, né? Em busca do seu milagre, glória a Deus. E ela vai e fala, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então ali ela fala, sim, Senhor, eu sou realmente... Eu sou uma cachorrinha mesmo, eu não sou judia mesmo, eu sou estrangeira, eu sei que eu sou estrangeira, eu sei que o Senhor veio para os judeus, eu sei que essa bênção não é para mim, mas eu sei que eu posso usufruir dessa bênção, eu quero usufruir dessa bênção, mesmo não sendo judia, mesmo não tendo vindo da linhagem de Abraão, mesmo sendo uma cachorrinha. Eu quero usufruir, eu sei que eu posso, porque eu sei que o Senhor é bom. Então ela diz, porque sempre vai cair as migalhas, né? Então quer dizer, sempre vai ter os resquícios das bênçãos. Não é isso? Sempre vai ter uma bênção aqui e ali que vai abençoar alguém que não é da linhagem, alguém que não é judeu. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer. E eu quero receber essa bênção, porque o Senhor está aqui. O Senhor está numa terra estrangeira. Ué, o Senhor não vai operar nenhum milagre aqui na minha terra? Eu estou aqui precisando da tua bênção. Aleluia. E aí, sabe o que eu acho tremendo? Que depois disso tudo, é claro que o Senhor Jesus ia curar. E ele já sabia desde o início, porque ele é onipotente, ele é onisciente. E ele conhece, ele sabia de toda essa história. Ele já sabia que quando ele ia para lá, ele ia ser abordado por essa mulher. Ele já sabia de tudo. Mas o que eu acho interessante é que ali ele estava combatendo aquele papo com aquela mulher. E ele estava fortalecendo a fé daquela mulher. Ele estava mostrando para ela que ele sim era Deus, que ele era o dono da bênção sim, mas que ela também era uma mulher de fé, uma mulher perseverante. E ali ela também pôde mostrar para os discípulos que estavam em sua volta o que era ter fé, porque eles também não tinham. Eles não tinham nem aquele entendimento que ela tinha a ponto de se prostrar. A gente não vê nenhum discípulo se prostrando diante de Jesus e eu adorando. Não vê. Nós não vemos isso. Essa mulher tinha muito mais entendimento do que aqueles homens que andavam com ele e se diziam discípulos de Jesus. Amém? Então, aqui nós vemos que ela
até deu uma lição também nesses homens que estavam ali. Eu acredito que Jesus parou, claro, para ter essa conversa com essa mulher. E os discípulos estavam ali em volta, olhando tudo que estava acontecendo. E o que eu acho tremendo e interessante aqui, que Jesus, ele ainda não havia, como é que eu posso dizer? Não havia ainda operado nenhum milagre em terra estrangeira. Ele, como ele mesmo disse nesse texto, ele veio para os seus, né? Ele veio para os judeus. Então, a prioridade do Senhor Jesus era operar milagres no meio de Israel. Então, assim, ele não tinha costume de sair de Israel e operar milagres em terras estrangeiras. Ele realmente não fazia isso. Então, o que eu vejo aqui interessante é que aqui ele já estava fazendo algo profético para nós, operando um milagre em uma mulher que não era judia, então, que como nós, não é isso? Que nós não somos, né? Então, ele estava falando, é como se ele estivesse fazendo algo, um ato profético, dizendo que ele também, um dia, também operaria grandes milagres, muitos milagres, também no povo não judeus, nos gentios. Amém? E isso acontece hoje, é uma verdade. Jesus, ele veio para os judeus, sim, mas isso ultrapassou, glória a Deus, e chegou até nós, aleluia. Chegou até nós. Essa bênção, essa graça, essa oportunidade, esse acesso, né, aos milagres, ao perdão, à salvação, ele veio para os judeus, mas graças a Deus que os judeus não o receberam. Não é verdade? Que Jesus não foi bem recebido pelos judeus, que Jesus não foi reconhecido como Messias lá, porque ai de nós. Ele falou, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Portanto, todo aquele que me receber, esse terá o direito de ser chamado filho de Deus, a saber, os que creem no meu nome, no seu nome. Aleluia. Então, assim, nós temos esse poder de sermos chamados filhos de Deus, porque o Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus, e glória a Deus por isso. Porque é um plano maravilhoso do Pai, para poder atingir toda a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui o Senhor Jesus, ele foi e falou para essa mulher que ele não podia fazer um milagre mais uma vez. Então ele disse 2 vezes para essa mulher que ele não ia poder operar o milagre que ela precisava. E ela, com sua resposta de fé, de ousadia, de esperança, cheia de certeza, cheia de convicção de com quem ela estava falando. E aí no 28, o Senhor Jesus, então, respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele falou: grande é a tua fé. Realmente, amados, grande foi a fé dessa mulher. Será que eu e você, se ouvíssemos essas coisas assim, tete a tete, cara a cara com Jesus? Será? Porque às vezes a gente recebe os não de Jesus, a gente fica meio chateado, mas Jesus a gente não está vendo. Jesus é invisível e a gente, né, acaba deixando passar. A gente se conforma, aquela coisa toda, briga com Jesus, né? Como que a gente briga com Jesus? Às vezes, não é verdade? A gente briga com Jesus. Olha, não sei, eu já briguei. Isso é normal. E aí? Mas aqui, ela estava ali frente a frente. E ele disse não para ela, e disse 2 vezes. E ela ali, ó, firme e forte na sua fé. Ela podia ter chorado, né? Se descabelado, feito um escândalo, tentar, vamos colocar assim, fazer uma chantagem emocional com Jesus, hein? Não podia? Ter feito uma chantagem emocional com Jesus ali? Chorar de se acabar, que isso é uma coisa muito de mulher, né?
se rasgar de chorar, abrir a boca a chorar. Jesus, por favor. E quantas vezes, gente, a gente faz isso nas nossas orações, sabe? Quer usar, fazer chantagem emocional com Jesus, fazer drama, né? Fazer drama com Jesus. Olha, eu tô vendo aqui, o problema dessa mulher era grande, mas ela não usou dessa artimanha de drama, nem de chantagem emocional. Ela usou a fé dela. Glória a Deus. Eu já tive essa experiência. Chantagem emocional com Jesus não funciona. Não funciona. Você pode se rasgar. Você pode, se você começar com essa lenga-lenga de chantagem emocional com Jesus, você vai se lascar, porque ele não está nem aí para chantagem emocional. Mas não vá mesmo. Agora, a nossa fé, aí sim. Aí porque ele não tem pena da gente. É isso aí, você vê. Aqui nós vemos que ele não teve peninha dela. Ele não teve. Né? Ele olha ali para aquela situação, ele sabia que a situação dela era grave. Só é que ela agiu da forma certa, ela agiu na fé, sabe? Ela poderia ter agido de forma diferente, tentado agir por outro lado, né? Fazer alguma coisa, tentar comover o Senhor Jesus. Amados, não funciona, porque a gente não engana Jesus. Essa aqui é a questão, né? Porque o ser humano é bobo ao achar que pode enganar Jesus. Você acha mesmo que Jesus vai cair na conversa fiada do ser humano, de negócio de chantagem emocional? Sabe? De draminha? Gente, isso aí você pode fazer com o marido, né? Isso aí você pode fazer com... né? Funciona às vezes, né, Patrícia? Às vezes cola, né? Às vezes cola, né? Uma chantagem, um chorinho, uma lagrimazinha, um biquinho, né, amor? Às vezes funciona. Ué, claro, amor, isso é normal. Ué, isso aí às vezes... Mas coisa boba. Um negocinho aqui, ó, ali, né, Patrícia? Isso aí, né, Rosinha? Quem nunca, né, Rosinha? Quem nunca? Ué, até vocês, homens, também, com certeza, já devem ter usado desse artifício aí. Né? Normal, mas com... você não. Mas com Jesus não tem choro. Não, o Senhor Jesus, ele age mediante a nossa fé. Amém? Aqui o drama dessa mulher era real. Realmente ela estava vivendo uma história forte, terrível. Né? Ela poderia realmente ali usar e percorrer pelo meio da história dela. Mas, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Eu estou falando para o Senhor que a minha filha está terrivelmente demoniada. Você vê que ela fala com ele só uma vez da filha. Ela não fica ali batendo na tecla da filha, sabe? Então, assim, nós temos que aprender aqui com essa mulher. Ela foi em busca do seu milagre, não recuou mediante os obstáculos que ela encontrou. Ela encontrou gente que mandou ela calar a boca, eles mandaram ela embora. Jesus ficou em silêncio. Meu Deus, quem nunca também são uns períodos de silêncio que Jesus não responde palavra, como diz aqui esse texto. Quantas vezes nós vivemos essa situação de orar, de pedir a Deus resposta, de pedir a Deus direção, e Jesus calado? Isso acontece no nosso momento, na nossa caminhada, né? Mas que venhamos ser perseverantes como essa mulher, que venhamos principalmente a uma perseverança maior de todas, que é em servi-lo. E a perseverança maior, que é ir morar no céu, né? Não só em busca de milagres, mas realmente de servi-lo e estar com ele. Então, amados, foi essa a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração com ânimo, como palavra de ânimo, sabe? Como palavra de força, para que venha renovar a sua fé, para que você não venha desistir da sua caminhada, para que você não venha olhar nem para os lados, nem dar ouvidos para as pessoas que te mandam ir embora ou calar a boca, sabe?
para que o seu foco esteja somente no Senhor Jesus, que você continue no seu propósito de servi-lo, que você continue no seu propósito de buscar o seu milagre, sabe? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você venha receber essa palavra no seu coração nessa noite. Que essa mulher cananeia ou sirofenícia venha ser de exemplo para nós. Sabe? Ela teve ali um diálogo com o Senhor Jesus. De certa forma foi maltratada. Foi maltratada, sabe? Pelos discípulos. E teve respostas meio atravessadas do Senhor Jesus. Mas ela não desistiu. Ela continuou ali firme. Firme no propósito dela, porque ela queria muito que aquele milagre acontecesse na vida da filha dela. Só ela sabia. Só ela sabia a dor que ela sentia e o problema que estava esperando ela em casa. E para a glória do nome do Senhor Jesus, o milagre aconteceu e a filha dela foi curada. Os demônios foram expulsos. Porque somente Jesus pode expulsar. Como diz, né? Às vezes a gente anda, né? Está escrito, só Jesus pode expulsar o demônio das pessoas. Daí você já viu, né? Todo mundo já viu isso, né? Escrito aí pelos muros. Só Jesus expulsa os demônios das pessoas. E é verdade. Naquela época, quando as pessoas, antes do Senhor Jesus começar a andar ali pela Galileia, quem vivia atormentado por demônios, ficava atormentado por demônios. Não tinha jeito, não tinha para quem recorrer. Mas Jesus chegou e veio com essa missão, né? Tem um texto que fala que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso conosco, porque o Senhor tem tanta paciência conosco, porque o Senhor está sempre disposto a nos ensinar, o Senhor está sempre disposto a nos abraçar, a estar conosco, ó Deus, em todo o tempo, nos ajudando, estendendo a tua mão poderosa para nós. Apesar de todos os nossos erros, apesar de todas as nossas falhas, ó Deus, e de todas as coisas erradas que nós fazemos, o Senhor está sempre disposto a nos ajudar, assim como o Senhor ajudou essa mulher sirofenícia, meu Pai. Porque eu sei que ela também tinha os erros dela, mas mesmo assim o Senhor estendeu a sua mão poderosa e deu, Senhor, para ela aquilo que ela tanto precisava. Então, Senhor, nessa noite eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, fazer a mesma coisa com teus filhos que se encontram aqui nessa noite. Que o Senhor venha, meu Pai, abraçar os teus filhos, estender a tua mão poderosa para os teus filhos. Concede, Senhor, o desejo do coração dos teus filhos, para que os teus filhos possam, meu Deus, glorificar e exaltar o teu nome. Meu Deus, nos fortalece, Senhor amado, cada vez mais na tua presença. Oh Deus, somente o Senhor sabe o quanto nós precisamos de ti. Oh Deus, o quanto somos carentes, Senhor, do teu amor, da tua força. Oh Deus, nós somos fracos, não conseguimos nada sozinho, conforme diz a tua palavra. Somos igual bebês, dependemos de ti para tudo, Senhor. Nos ajuda, nos sustenta, Pai. Precisamos de ti tremendamente. Oh Deus, nos leva para casa, Senhor, debaixo das tuas asas. Oh Deus, nos dá amanhã um dia abençoado na tua presença, um dia de livramentos, um dia de paz, um dia de bênção. Oh Deus, debaixo da tua proteção e da tua potente mão. Eu te agradeço por estar aqui na tua casa mais uma vez, por essa grande e tremenda oportunidade. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.